E eu gostaria de lembrar a todos para desligarem seus celulares, né, que eu vou um pouquinho de protocolo aqui, eu queria ter falado isso no início, me esqueci, eu me bolso. Então, continuando nossa programação, nós daremos início à palestra, o novo normal e a nova EAD. Convidamos o professor da UFAL, Eric Batista Ferreira. Eric é professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL, Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação Estricto Sensu em Estatística Aplicada e Biometria, do Programa de Pós-Graduação Estricto Sensu em Nutrição e Longevidade e do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologia e Qualidade na Produção de Alimentos. Possui formação em laticínios, engenharia agronômica, matemática licenciatura e física licenciatura, mestrado em estatística e experimentação agropecuária, doutorado em estatística e experimentação agropecuária, pós-doutorado em estatística multivariada e em sensometria. Tem experiência em sensometria, né, como eu mencionei, estatística experimental, estatística multivariada, probabilidade estatística aplicadas, controle estatístico de processo e cientometria. Eric é professor na educação à distância desde 2005. Foi vice-diretor e vice-coordenador UAB do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Alfenas, de 2015 a 2022. Bom dia a todos e todas. Gostaria de pedir licença para pedir o almoço que a professora Luciane pediu. Por favor, liguem seus celulares. Liguem seus celulares, por gentileza, quem desligou. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Posso falar sem microfone? Vocês permitem? Eu estou com um lapela aqui, vou explicar por que depois, tá? Mas não está amplificando nada da minha voz. Bom, primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos os estudantes dos dois cursos, né, que se iniciam hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez na Universidade Federal São João do Rei. Digo mais uma vez porque eu já tive oportunidades de estar presente aqui. Para mim sempre foi uma alegria muito grande rever os amigos e também participar das atividades aqui, inclusive relacionadas à educação à distância, né, em outras ocasiões. Mas em particular agora com especial alegria por estarmos aí num contexto posterior à pandemia, em que a gente retoma algum contato presencial tão importante, né? A professora Regiane falou aqui que vocês, estudantes de um curso à distância, iniciam com uma aula inaugural presencial, para que se sintam parte da universidade, né? Vocês de fato são. E esse sentimento de pertencimento, ele é trazido por esse presencial. Então, eu acho que tudo que a gente vai conversar hoje tem a ver com essa dicotomia de pontos de vista. Com essa dicotomia entre o presencial, a distância, o híbrido. Toda a nossa conversa vai girar em torno disso. E eu já começo com uma tese que eu espero ser reforçada, de que todos têm a sua importância, todas as modalidades têm a sua importância, né? A importância do presencial, desse contato aqui que é único, que não seria experienciado da mesma maneira à distância, e tem enormes vantagens da distância também. Então, aliás, essas duas coisas é importante. Vocês veem bem a apresentação com clareza? Ótimo. Então, a gente vai conversar a respeito dessa temática durante essa hora. No meu aqui são 8h53. Tem algum problema de começar antes das 9? Não tem? Se adiantar, não tem problema, né? Lá na Inglaterra o pessoal tem esse problema, sabe? Em geral, o pessoal se adianta. E aí é um problema sério. Tem aquela máxima de que o inglês é pontual, e de fato é, mas lá, por muitas vezes, eles têm a mania de se adiantar. E aí cria um outro problema, né?
eu estava no doutorado, eu pegava um ônibus para ir para a universidade e esse ônibus se adiantava. O motorista, ele gostava de adiantar, ele tinha que estar lá no ponto de ônibus, todo ponto de ônibus tem uma tabelinha assim, uma tabelinha assim, ele fala, o ônibus tal passa aqui 8h53. É tudo horário quebrado, ele tem que passar 8h53, não pode ser... Aí ele chegava a 8h49. Aí tinha um fiscal no ponto, falava assim, ó, tá cedo, pode ficar aí esperando. Aí resmungava assim, deixava ruim, ficava esperando. Ficava assim, acelerando o ônibus. Ficava 8h53 ele partia. Porque não adianta também ele sair cedo, porque quem chegar no ponto na hora certa vai perder, né? Igual sim quem chegar atrasado. Então, é um problema adiantar também. Mas aqui eles já falaram que não é. Então, vamos conversar aqui. Como eu disse para vocês, usarem seus celulares, eu gostaria que você, por favor, capturasse esse QR Code. Vamos ver se é possível? Vamos ver se dá certo? Enquanto você vai tentando capturar... Deixa eu sair da frente. Enquanto você vai tentando capturar o QR Code, eu vou te falar o seguinte. Deu aí? Deu. Ô, glória a Deus. É o seguinte, enquanto você tenta capturar, eu vou te falar o seguinte. A gente que trabalha com tecnologia, eu vou andar, que eu vou te atrapalhar bastante. Se eu andar, hein? Não. A gente que trabalha com tecnologia, a gente tem que estar preparado para a coisa dar errado. E como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, mas é ao vivo que a coisa dá errado, não é? No contexto da pandemia, a gente trabalhou muito à distância e as coisas davam errado constantemente. É a apresentação que não compartilha, é o filme que não sai som, não é isso? Então, eu já estava preparado para você não conseguir capturar o QR Code, mas você conseguiu. Então, eu fico feliz. Eu vou mudar aqui a minha apresentação para cá. Vocês já estão respondendo? Não falei nada, já está. Eu dei essa primeira pergunta. Aí, por favor, responda. Qual é a sua principal ocupação? Deixa eu conhecer vocês. Já que eu não posso entrevistar um por um, não posso fazer um censo, né? Já que eu não posso fazer um censo, vamos fazer uma amostragem, então. Você é somente estudante? Claro que todos vocês são estudantes, né? Mas ali quem responder estudante, se você for somente estudante, né? Somente estudante, professor de educação básica, professor de ensino superior, outra ocupação ligada à ocupação, ligada à educação, ou outra ocupação que não está ligada à ocupação. Legal, então somos aqui a maioria professor de educação básica, ótimo. Né? Então é legal eu saber um pouquinho sobre vocês, para que a gente consiga trocar essa bola aí. Aí eu quero que você agora, só uma segunda pergunta, rapidamente. Quando você fala educação à distância, o que vem à sua mente? Por favor, insira 3 palavras. Quando você fala educação à distância, o que vem à sua cabeça? 3 palavras ou expressões, tá? Você pode colocar uma expressão ali com mais de uma palavra no campo de resposta. O que vem à sua mente? Você fala EAD. EAD vem o quê? Pode ser palavras de cunho positivo, negativo, não importa, tá? O que vem à sua mente quando você ouve EAD, educação à distância? Disciplina, oportunidade, internet, conexão, casa, aprendizado, facilidade, organização, autonomia, polo, aprendizado e por aí vai, né? De fato, essas coisas têm a ver com educação à distância e a gente poderia tentar discutir cada uma delas, mas algumas eu acho que chamam mais a atenção. Disciplina. A palavra disciplina, ela possui 2 contextos no nosso uso cotidiano. Você pode falar de disciplina enquanto modo de agir, com responsabilidade, austeridade, e a gente pode falar também no contexto educacional da matéria que você faz, né? Uma disciplina, né? Então, eu entendo que você está falando sobre disciplina aqui com relação ao seu modo de agir, um modo organizado
de agir frente a essa situação, né? Essa palavra, parece que foi a mais votada ali, de maior frequência absoluta, ela é importantíssima nesse contexto de EAD, tá? Da disciplina. Por quê? Por quê? Por que a autodisciplina ela é mais importante na EAD do que no ensino presencial? Por onde? Pode discordar aqui então. Está importante. Quem você? Depende de mim estudar, não tem ninguém me vigiando, controlando. No presencial tem? Tem professor. Professor de controlar. Mas existe professor também, né, AD, né? Eu desligo. Você desliga ele e pronto, né? Fala, ó, vou botar ele no mudo porque ele tá muito chato. Só que na sala de aula na sala de aula é que dorme, mas assim, você tem menos distração do que você está em casa. Casa é uma televisão, um filho. Então você precisaria ter mais disciplina. Então a disciplina é essencial exatamente nesse sentido. Aham. Porque lá você fica até com receio do professor que você faz. Senhor? Eu fiz duas licenciatura em EAD. Aham. Eu sinto a EAD uma universidade mesmo, um ensino distante e não tão próximo. Eu sinto que tudo ali é professor. Todos ali somos alunos. Eu vejo que tudo é disciplina. Tanto de quem envia, de quem recebe. Eu encaro, eu estou dentro de uma universidade. Então você tem esse senso de pertencimento, né? É importante. E tem um detalhe importante também, que é a rotina, né? Quando é o presencial, você tem um horário para estar lá, um horário para voltar. E no dia a dia, a rotina, quando é à distância, tem essa opção, né? De começar mais cedo, terminar mais tarde, talvez aglomerar a matéria para o final de semana. Então, a disciplina é importante para essa organização. Quem estabelece essa rotina é você, né? Se você protelar, fala assim, não, depois eu faço, você vai conseguir estudar à distância? Não. O curso à distância é um curso mais fácil, é descrito facilidade, facilidade. Fazer um curso à distância é mais fácil? Não. Pelo contrário, é mais difícil. Então vocês, estudantes, saibam disso. É mais difícil, tá? Quem veio buscando facilidade... Talvez seria pelo acesso, né? Eu acho que seria mais difícil eu sair lá da minha cidade e vir estudar aqui. Mas de casa eu consigo. Porque existe uma flexibilidade, né? Flexibilidade, acho que nesse essa sentido. A flexibilidade maior. Saber, né, dentro do sistema, quando é casa e quando é escola. Sabe? Quando eu estou na minha casa e quando eu estou na minha escola. Quando você está emulando o ambiente de escola dentro da casa. Tem a ver com a disciplina, tem a ver com a rotina autoimposta. Então, assim... Então, aí a gente pensa, a gente volta para o remoto, né? E durante muito tempo que a gente ficou no ensino remoto, a nossa casa virou o nosso trabalho. E a gente ficou sem essa distinção, né? Do momento que é a nossa casa para o momento que é o trabalho. A gente deixou de ter horário de trabalho, né? Porque tinha dia que a gente começava às 7 horas da manhã, 11 horas da noite a gente ainda estava trabalhando. Então, essa questão, né, da flexibilidade e da disciplina é algo que a gente teve que aprender, né? No início a gente confundiu e depois a gente teve que aprender para poder separar, porque senão a gente não tinha nem casa nem trabalho. Né? Então, será que esse período remoto fez bem para ela? Será que as pessoas... Estou dizendo que a pandemia foi boa. Mas será que o período remoto fez bem para a EAD no sentido de nos obrigar a ter mais disciplina? Eu acho que sim. E tem uma visão diferente da EAD, né? Porque existe uma visão muito distorcida da EAD. Eu creio que existe ainda, sabe? Eu creio que existe ainda. Você está... E por que existe, né? Por que existe essa visão de que o curso à distância ele é mais fácil, ele é uma maneira, ele é um atalho para eu conseguir meu diploma. Os diplomas são indistintos, então eu não tenho escrito lá no diploma no final do curso, ó, foi EAD, tá? Foi presencial, tá? Não pode estar escrito isso, diploma e diploma, né? Fez a graduação à distância, o presencial, o diploma é o mesmo, correto? Não pode diferenciar. Então, não, é um atalho para eu conseguir meu diploma, né? Por que existe isso? Porque existem cursos ruins, cursos que não primam pela qualidade.
existem empresas que se travestem de instituições de educação para oferir o lucro independente da qualidade. Não é o caso, em nenhuma medida, da Universidade Federal de São José do Rio, que prima pela qualidade, né? Somente. Pois não? Professor, qual que é a dificuldade de no EAD uma pós-graduação em estudo docência? Uma pós-graduação em ciência? Então, é permitido por lei, né? A pós-graduação em estrito sensu à distância, né? Recentemente houve dispositivos legais que flexibilizaram isso. Mas ainda há uma resistência, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores, com o medo de que a qualidade caia, né? Na verdade, o que eu quero tentar construir com vocês aqui é uma compreensão de ganha-ganha. É uma compreensão de que, como eu disse no início, a modalidade presencial possui uma série de vantagens e a modalidade à distância possui uma série de vantagens. E se você consegue aliar o melhor desses dois mundos, você consegue fazer inclusive uma pós-graduação em estrito sensu híbrida, por exemplo. Entendeu? Híbrida. A pós-graduação em estrito sensu ela tem uma pegada diferente da pós-graduação lato sensu. A pós-graduação em estrito sensu ela é mais ligada ao científico e menos ligada ao acadêmico. Todas as duas estão entre o científico e o acadêmico, mas a estrito sensu ela está mais voltada ao científico, né? E isso exige uma enorme dedicação do estudante, né? Por vezes a parte presencial é fundamental. Então você zerar a parte presencial pode gerar um prejuízo nesse sentido. Mas isso não quer dizer que você não possa ter fração presencial, à distância. Você não possa ter fração à distância. E essa união das modalidades presencial e à distância é o ensino híbrido. Então, assim, eu quero construir essa conversa aqui com vocês nesse sentido, de que pode haver, sim, um modelo que otimiza, inclusive em pós-graduações estrito sensu, o melhor dos dois mundos. Hoje em dia é cada vez mais comum um estudante que trabalha. Por quê? Quer dizer, sempre houve esses estudantes que trabalham, né, a vida inteira, o mundo é muito. Mas a questão é, o financiamento da educação está mais escasso. As bolsas estão menores. O senhor acredita que isso é um futuro próximo, 100%? Porque eu vi um edital na Universidade Federal do Paraná, que era 100% online. 100%, não precisava ir lá para nada. Pós-graduação estrito sensu. Sim, é permitido, né? Da área também. Pois não? Só é permitido pela última PCM no final do ano passado que se abriu a possibilidade do estrito sensu. No caso do formato híbrido, que é permitido na atualidade, não pode ser 100%. A CAPES proíbe que seja 100%. E nós não temos até hoje uma normatização da CAPES sobre o percentual que pode ser híbrido na estrito sensu. Então, nós estamos discutindo isso há, digamos, 3 anos, sem que a CAPES defina corretamente, né, nos dê a clareza sobre esses percentuais e como aplicar isso. Há essa discussão, existe, portanto, já uma norma que ainda não foi homologada para a implantação do híbrido no ensino superior. Só que ela ainda não, como eu disse, não foi homologada, e essa norma estabelece que as instituições que farão a regulamentação do híbrido. Então aqui nós temos um grande problema quando saiu esse APCM, que permitiu o estrito sensu no formato EAD, que não é, portanto, híbrido. A falta de regulamentação da estrito sensu pela via ensino à distância. Então, esse é um grande problema. Isso foi uma pressão das instituições particulares que já tinham tudo preparado para essa liberação. Então, tentando aqui ajudar
esclarecer. Então, uma coisa é a lei, outra coisa é a regulamentação que disciplina a lei, né? Então, permitir e dizer como que vai acontecer são coisas diferentes, né, professor? Sim, mas só lembrando que o ensino híbrido já acontece no Espírito Santo. Isso é permitido, né? Então não é, quer dizer, a pessoa fala assim, eu posso utilizar uma disciplina, né, remota no Espírito Santo? Pode. Agora, como foi bem lembrado aqui, nós temos a dificuldade no Espírito Santo em relação às atividades que são de pesquisa, laboratoriais, e nas outras áreas também, na minha, por exemplo, a necessidade do estudo, né, presencial, da pesquisa presencial em arquivos, enfim. Então, isso torna essa utilização do estrito senso, né, em termos de EAD, um tanto mais difícil, né, como foi comentado por você. Mas é algo que está sendo discutido, está sendo regulamentado, está sendo trabalhado, né? Então a gente pode esperar coisas aí para o futuro próximo, né? Como regulamentações adicionais, outros cursos aparecendo nesse formato, né? Legal.